Vamos a um exemplo numérico de cálculo de fluxo de integral da superfície. Então, dado um campo vetorial, a igual a x ao quadrado z a x mais y ao quadrado x a y mais z ao quadrado y a z, calcule a integral de superfície aberta definida pelas coordenadas x de 0 a 2, y de 0 a 2 e z igual a 2. Então eu trago aqui uma figura que mostra como é então esse campo vetorial no espaço tridimensional. Aqui os eixos x, y e z. Então é um campo que tem uma determinada orientação espacial. E precisamos primeiro então definir quem é essa superfície aqui. Primeiro passo então, vamos definir quem é a superfície. X de 0 a 2 e y de 0 a 2. Então aqui estão os eixos x, y e z. E z é constante, ele é igual a 2. Então a superfície em questão é essa superfície definida por esses limites aqui. Então z de 0 a 2, z igual a 2 e x e y variando então de 0 a 2. Então, aqui eu coloco um esboço do que é essa superfície. Graficamente já vemos que o fluxo é diferente de zero. Nós temos linhas de campo atravessando perpendicularmente essa superfície e aparentemente estão todas na mesma direção nessa região. Claro que em algumas regiões aqui, por exemplo, perto de x igual a zero, nós temos um campo que, só olhar para a expressão, quando x igual a zero, não tem componente x nem y, tem componente z, mas a componente z também é função. Não, desculpa. Quando y igual a zero, não tem componente. A componente x vai ser então função da coordenada x, mais perto da origem ou não. A componente y será zero e a componente z também será zero. Então não temos linhas de campo aqui nessa região passando a superfície, mas conforme nos deslocamos para cá, as linhas de campo aumentam de dimensão e também tem uma orientação diferente dependendo desse campo. Então, como se faz esse cálculo de fluxo? Integral de superfície aberta de A escalar ds. Quem é o ds que representa essa superfície? O ds que representa essa superfície, temos duas possibilidades, na verdade. Um ds que aponta para cima ou para baixo. Vamos escolher o ds que aponta para cima, na direção positiva do eixo z, ou seja, na direção AZ. Então, quem será o ds nesse caso? ds será dx dy na direção AZ. Isso vocês também conseguem lá do nosso formulário. Basta olhar qual é o elemento diferencial de superfície em coordenadas cartesianas que aponta na direção do eixo z. Então, vamos lá. Então, qual é o valor do fluxo através dessa superfície aberta? A escalar ds. Então, o primeiro passo é calcular o produto escalar. O campo vetorial é x ao quadrado z a x mais y ao quadrado x a y mais z ao quadrado y a z. Tudo isso produto escalar dx dy na direção a z. Então esse aqui é o nosso ds.
E agora, qual o próximo passo? É calcularmos esse produto escalar. Lembrando que x varia de 0 até 2 e y de 0 até 2. Então, esses são os limites de integração dessa nossa integral de superfície aberta. Então, vamos lá. Y de 0 a 2, x de 0 a 2 também. Produto escalar dessas componentes aqui é zero, porque a x e a z são vetores unitários ortogonais. A y e a z são ortogonais, a z e a z estão na mesma direção. Então, o único produto escalar aqui que não é zero é z ao quadrado y de x de y. Então, aqui estão as duas variáveis de integração. Y participa da integral, mas z é constante ao longo de toda a superfície escolhida. Z é igual a 2 ao longo de toda essa superfície. Então, aqui facilita um pouco. Como z é igual a 2, temos um resultado que é 2 ao quadrado. dx resulta numa integral que é x de 0 a 2. E y de y resulta em y ao quadrado sobre 2. Então, o cálculo do fluxo através dessa superfície é 4 vezes 2 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Substituindo aqui então por 0 fica 0 e aqui também. Né? Então, o valor do fluxo através dessa superfície é 16. Aqui eu não coloquei a unidade, tá? Mas a partir da definição de uma unidade de A e sabendo que o ds é representado, por exemplo, em metros quadrados, nós temos condições então de determinar qual é a unidade de fluxo. Mas aí é uma questão só de definição das unidades. O método de cálculo então é esse. Vocês precisam, a partir da definição da superfície, definir o ds. A partir desse ds, então, colocar aqui na expressão da integral, calcular o produto escalar, calcular a integral, substituir aqui os limites de integração e vocês chegam no resultado do fluxo. Se a integral for de superfície fechada, por exemplo, digamos que fosse aqui um cubo, né? Queremos calcular o fluxo através desse cubo, teremos que fazer o quê? Calcular o fluxo através de todas as outras superfícies e somar o resultado final para chegar no valor do fluxo total. Mas o cálculo não difere em nada desse cálculo apresentado aqui. Então, espero que vocês tenham entendido esse cálculo e mais adiante nós voltaremos a ele quando tratarmos do Teorema de Gauss.